Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nesse momento eu quero transmitir ao seu coração uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bom, certamente você já observou que no rodapé do nosso vídeo está escrito o seguinte: os preparados subirão com Cristo. Exatamente é o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 10. Bom, quem são os preparados? Os preparados, ou quem serão, são aqueles que, de certa forma, aceitam a Cristo como Salvador, aceitam o plano da salvação de Deus de acordo com a vontade de Deus, porque não seremos salvos de acordo com as nossas convicções, de acordo com as nossas ideias ou ideologias. Deus tem um plano perfeito de salvação, e é este plano perfeito de salvação de Deus que Ele mesmo está de olho, aguardando que nós nos encaixemos nele, para que então possamos ter a salvação. Quando Deus, por exemplo, salvou Noé e sua família do dilúvio, Deus não disse a ele que escolhesse uma forma de ser salvo. Ao contrário, Deus disse que ele fizesse uma arca, disse a ele o tipo de material, o comprimento, a largura e a altura. E quando tal arca estava pronta, o próprio Deus mandou que ele entrasse na arca, e assim ele foi salvo do dilúvio, segundo o projeto de Deus e não segundo as suas convicções, segundo o achismo. Então é importante conhecermos a palavra de Deus. Certa vez Jesus disse: examine as escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é importante conhecer a palavra de Deus, conhecer o projeto da salvação de Deus. Deus é soberano, o projeto que ele tem é perfeito e está na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículo 24, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eis aí, portanto, o grande projeto de Deus. Começa no ouvir a palavra, crer naquele que o Pai enviou, ou seja, em Cristo, e daí a vida eterna é segura. Jesus nos diz, por exemplo, em João capítulo 14, em versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então aceitemos o projeto de Deus e então busquemos a Deus de acordo com a sua vontade, porque o seu projeto é imutável. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quer te salvar, quer te fazer uma nova criatura e te dar direito de viver eternamente. Mateus, capítulo 25, versículo de número 10, está escrito: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Somente os preparados não entrarão com o Senhor. Somente os preparados entrarão com o Senhor para as bodas. Então, meu amigo, minha amiga, abandone o mundo. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você já imaginou se você está fazendo a vontade de Deus ou não? A sua vida agrada a Deus de verdade ou não? Ou se você morresse hoje, ai meu Deus, seria incerto, porque como já citei, João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aceita Cristo, o autor da fé, o autor da salvação, é Ele mesmo o Salvador. Aceita e terá todos os teus pecados perdoados hoje mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.